pessoal, desde já eu quero agradecer a participação de todos vocês em mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje no nosso oitavo estudo sobre ética cristã, nós vamos falar sobre a ética do culto. O culto na Bíblia Sagrada é muito mais do que uma homenagem à divindade. Se você for pesquisar no dicionário da língua portuguesa, lá no Google, na internet, você vai encontrar essa explicação geral, simples, objetiva. Culto é uma homenagem a alguma divindade. Mas na Bíblia Sagrada, o culto seria a expressão mais profunda do ser humano, de busca pela comunhão divina, pela comunhão com Deus. O homem, ele cultua a Deus para se aproximar dele, para buscar ter comunhão com Deus. E no Evangelho, de maneira bem específica, né, os cristãos, eles cultuam a Deus em Cristo para ter comunhão doce e bela da presença de Deus. Assim, o nosso autor vai destacar nas suas primeiras palavras introdutórias. A Bíblia vai dizer que Deus deu o privilégio ao ser humano de cultuá-lo, de se relacionar com ele. Mas é necessário que o homem, ao cultuar a Deus, observe alguns princípios e valores que são inerentes à própria natureza do culto a Deus, da devoção a Deus. Então, no nosso estudo de hoje, que repito, vai falar sobre a ética do culto, nós vamos observar que princípios e valores nós precisamos observar na nossa prática de devoção a Deus para que ela não seja superficial, um mero ritual religioso desprovido de significado. Sabe, o que a gente precisa observar no nosso culto que dedicamos a Deus para que ele não seja, como está lá no dicionário da língua portuguesa, uma mera homenagem ao divino, uma mera prática de bajulação do divino. Então a Bíblia Sagrada, ela está repleta de princípios e valores que devem ser praticados e observados na experiência de culto a Deus. E isso a gente vai encontrar na história do povo de Deus, o povo de Israel, e especialmente em todo o Novo Testamento, nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos especialmente das cartas de Paulo. Tanto é que o nosso texto básico está em João capítulo 4, versículo 24, que diz assim, quando Jesus falou para a mulher samaritana: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então existe, portanto, e isso nós vamos ver no estudo de hoje, toda uma ética do culto a Deus, da devoção, da busca de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo alguns destaques do nosso estudo de hoje. Bom, nós vamos refletir sobre 3 propósitos do culto de adoração. O primeiro é celebrar a Deus, adorar a Deus, cantar louvores para Deus, bendizer o teu santo nome, falar da grandeza, da majestade de Deus, como nós vemos, por exemplo, nos Salmos. Só que fica a pergunta: como celebrar a Deus, adorar a Deus, se eu não o conheço? É aquela história que eu já ouvi,
de uma que aconteceu entre um rapaz e uma senhora. Uma senhora muito piedosa, com a melhor das intenções, falou para um rapaz que estava frequentando há pouco tempo uma determinada igreja e falou assim para ele: olha, você precisa adorar a Deus, você precisa bendizer o nome de Deus e papapá e tal. Ela toda empolgada. Mas o rapaz questionou: mas a que Deus eu vou adorar? Essa pergunta é importante porque ninguém pode adorar, servir a alguém que ele não conhece. Então, o autor aqui vai dizer o seguinte: para celebrar a Deus, esse é o primeiro propósito do culto de adoração, celebrar a Deus. Para celebrar a Deus, você precisa conhecê-lo. Para você cultuar a Deus, você precisa saber quem Ele é. Você precisa saber que Ele é o Criador do universo, que Ele é soberano, que Ele é justo. Você precisa conhecer minimamente os atributos de Deus, as características do caráter de Deus. Você precisa ter um mínimo de conhecimento de quem Deus é, para você poder adorá-lo, para você fazer como salmista: tu és, eu te louvo, eu te adoro, porque tu és justo, bondoso, gracioso, e os teus caminhos são de justiça. Vários salmos você vai encontrar os salmistas, principalmente Davi, adorando, elogiando a Deus, dizendo, falando das características de Deus. Por isso que o povo de Israel tinha uma confissão de fé central, chamada de Shema, que era o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus que te tirou da terra do Egito, da escravidão, enfim, Israel, o povo de Israel sendo lembrado o seguinte: olha, vocês estão adorando a esse Deus aqui, que é o único Deus, que tirou vocês da terra do Egito, o Deus que se revelou a Abraão, a Isaac e a Jacó, o Deus que se manifestou a Moisés, que foi o instrumento de Deus para a libertação do seu povo. Então, esse próprio elemento de confissão de fé, que deveria ser lembrado, esse trecho chamado Shema, ouve ao Israel, o seu único Deus. Por que lembrar disso? Para que todas as gerações futuras soubessem a que Deus eles estavam se referindo, a que Deus eles estavam adorando. Mas o autor também diz que essa necessidade do conhecimento de Deus para adorá-lo deve ser acompanhada de um relacionamento íntimo. Você adora a Deus não porque somente você o conhece teoricamente, mas porque você experimenta e busca experimentar uma relação de intimidade com Ele. Na própria confissão, no Shema, está implícito o seguinte: os judeus deveriam adorar, cultuar a Deus por quem Ele era, o único Deus. Mas repare aqui, mas eles também deveriam buscar um relacionamento íntimo com Deus através da sua adoração, porque o próprio Deus se manifestou de maneira íntima para com eles, tirando eles da terra do Egito, da escravidão. Então, o conhecimento de Deus, ele tem essa dimensão teórica, essa dimensão do pensamento, mas ele também compreende, melhor dizendo, uma dimensão prática. Deus se manifestou na história, ele se deu a conhecer, não só pelo pensamento ao povo de Israel, mas também na prática,
de maneira íntima ele se relacionou com o povo e libertou o seu povo. Então, para celebrar Deus é preciso, recapitulando, conhecimento de Deus, relacionamento íntimo com Ele, através da própria devoção, da experiência, diz o autor, que de oração, entrega do coração, e também, em terceiro lugar, o reconhecimento da pureza de Deus. Tem muito a ver com o primeiro tópico, conhecimento de Deus, né? Você adorar a Deus entendendo quem Ele é, buscando se relacionar de maneira íntima com Ele e sabendo que você está se relacionando com Deus santo. Como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, sede santos porque eu sou santo. Quer dizer, um Deus santo, um Deus que não se mistura com aquilo que é injusto, com aquilo que é mal, com aquilo que é impuro. Então, essa noção da pureza de Deus deve nos levar a buscá-lo em adoração, com sinceridade, com verdade, com um coração quebrantado, até como nos Salmos nós vamos encontrar. Então, esse é o primeiro aspecto do culto a Deus. Celebrar a Deus é o primeiro propósito do nosso culto a Deus. Mas o autor diz que o propósito do culto não é só celebrar. Só a nível de exemplo, não é só você cantar, elogiar a Deus, dizer que Deus é grandioso, Deus é belo. É também propósito do culto a Deus você servir a Deus, cultuar a Deus, melhor dizendo, servindo a Ele, doando a sua vida ao próximo. Aliás, a essência da lei de Deus é essa, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como expressão da ação do amor divino em você. Então, nós devemos cultuar a Deus em forma de serviço. Salmo 100, versículo 2 e 3. Adorar é servir, adorar a Deus, cultuar a Deus, doando a nossa vida a Ele, em serviço do próximo, né? Sacrificando não animais como acontecia no culto cerimonialista do Antigo Testamento, mas sacrificando, diz o autor em segundo lugar, a nossa vida, dedicando o nosso trabalho, dedicando os nossos dons, os nossos talentos, manifestando através das nossas ações, através da nossa vida como um todo, o nosso culto a Deus. Cultuar a Deus, Jesus falou muito disso, é servir pessoas. Nós adoramos a Deus, nós cultuamos a Deus nessa dimensão espiritual, mística, através da oração, mas também cantando louvores, né? Mas também nós cultuamos a Deus praticando a justiça, a caridade, a misericórdia, o amor para com o nosso próximo. Aliás, de Jesus, essa é a prova concreta diante da sociedade, diante dos homens, que você de fato é uma pessoa consagrada a Deus, que cultua a Deus. E por último, o autor vai falar sobre entrar na presença de Deus. Ele diz assim, vou ler para vocês: na nova aliança temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E aí, em Hebreus 10, 25, diz assim: temos uma advertência, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. O que o autor está dizendo aqui? Quando você está adorando a Deus, você busca viver o que eu vou chamar aqui de experiência. Não é esse misticismo que a gente vê em muitas igrejas, em muitas religiões, não. Mas
essa experiência de sentir, claro, de maneira mística, e aqui eu uso a palavra mística no sentido belo e saudável da palavra, sobrenatural, uma experiência sobrenatural. Você cultua Deus, você busca adorar a Deus, como a gente disse, cantando, elogiando Deus, servindo a Deus, servindo pessoas, mas você, acima de tudo, você adora a Deus buscando experimentar essa presença profunda de Deus na sua própria alma. O culto a Deus deve ser os princípios éticos, né? Sinceridade, honestidade, verdade, coração quebrantado. Você busca Deus com tudo que há em você, para você sentir essa presença de Deus inexplicável na sua alma. Essa presença que muda toda a atmosfera da tua vida, muda o teu olhar. Enfim, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando o homem ele cultua a Deus, quando ele busca a Deus, observando esses princípios éticos, entendendo quem Deus é, servindo a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força, com todo o teu entendimento, ele vai experimentar. Aí eu lembro que Paulo diz, a paz de Deus que excede todo entendimento. Essa presença consoladora, inexplicável de Deus na sua própria alma. E é basicamente isso que nós precisamos observar na nossa prática de culto. Cultuamos a Deus para celebrá-lo, para servi-lo e para experimentarmos a sua presença de maneira profunda na nossa própria alma.